Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Olha que forte, né? Deus ele orienta, ou ele diz ao profeta que clama em plenos pulmões, né? Que puxa todo o fôlego para declarar ou clamar ali ao povo de Deus e ao povo de Jacó. Então não é para pessoas que não têm ou nunca tiveram contato com Deus, com a palavra de Deus, os seus preceitos, seus mandamentos, mas sim propriamente o povo dele, os que têm um compromisso com Deus, os que conhecem a palavra, as escrituras. Mas porém eles estavam vivendo transgredindo e pecando. Transgredir é você deixar de cumprir leis, não apenas os mandamentos, né? É você deixar de cumprir ordenanças, leis, é você quebrar elas. E pecar, você sabe, né? É ceder uma vontade da carne, um desejo humano, e não só carnal, mas a desobediência em si, a palavra de Deus já é um pecado também. Mas se tratava de um povo que sabia e servia a Deus. Aí ele diz assim, ó: mesmo neste estado, que estado? Estado de transgressores, né? E pecadores. Mesmo no estado que eles estavam, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o seu direito, não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Isaías 58, versículo 2, que nós acabamos de ler. Olha o que Deus expressa acerca desse povo, né? Mesmo eles estando no estado que eles estavam, de transgredir a lei, não cumpri-la, em viver no pecado, Jacó, o povo ali, né, de Jacó, era um povo que mesmo nesse estado transgressores e pecadores, era um povo que procuravam a Deus dia a dia, e eles queriam saber da justiça, das bênçãos, dos direitos que Deus dá àquele que pratica a justiça, aquele que vive na obediência. Não porque eles eram obedientes ou porque eles eram justos, mas queriam o direito e queriam as benéficas das pessoas que praticavam a justiça e que não só procuravam o caminho do Senhor, mas andavam no caminho do Senhor. O que é andar no caminho do Senhor? Andar no caminho do Senhor é andar na verdade, é andar no direito, no correto, é andar na justiça, é praticar os mandamentos de Deus. E eles não faziam isso, mas porém procuravam a Deus como se fossem pessoas que tinham justiça ou boas práticas, no sentido de não apenas física, mas espiritualmente, né? Como ele diz no versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta. Eles questionam a Deus, né? Porque era um povo que jejuava, segundo eles, né? Ou como eles achavam que era o jejum, até o ponto de afligir a alma deles. E eles diziam: jejuamos à toa, porque o Senhor não leva a caso. O Senhor não se importa em nós nos afligirmos a alma em jejuarmos. Eis que no dia em que jejuais, aí Deus responde, né? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Olha como que é forte. Aquele povo era um povo transgressor, eles não cumpriam a lei de Deus, era um povo pecador e não queriam arrependimento, mas era um povo que mesmo assim eles queriam conhecer, eles tinham prazer em saber o caminho do Senhor. Era um povo que era semelhante aos que praticavam a justiça, o povo que obedecia a Deus, mas somente para cobrar o direito e a justiça de Deus, em questionar. Nós jejuamos, afligimos a alma, mas o Senhor não nos defende, não nos abençoa, não faz nem questão dos nossos jejuns e oração. Mas como que era o jejum deles? Era um jejum somente em busca do seu próprio benefício. Ele não jejuava para agradar a Deus, não jejuava para ter força, para abandonar as transgressões, os pecados, para abandonar tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele não jejuava para Deus abençoar alguém, fulano, beltrano. Eles jejuavam somente em benefício. Eles jejuavam para cobrar a Deus. É tipo fazer uma barganha, ó, eu jejuei, então o senhor tem que me dar o direito. Eu fiz isso, eu tenho que fazer isso. Eu dei isso, você tem que também, como se Deus tivesse que fazer todo o trabalho deles, como se fosse para Deus que jejuasse e não para sacrificar-se a si, para agradar a Deus ou tão entrar em comunhão com Deus. Então esses 21 dias de oração e jejum que nós fizemos, aonde cada um fez o jejum que mais lhe coube ali na sua necessidade e precisão. Alguns jejuaram por uma causa, por um familiar, pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, por uma cura, por uma bênção, pelo milagre, por uma resposta. Não importa qual é a causa, a demanda. Você jejuou, você fez o seu propósito, mas porém o nosso jejum não termina hoje apenas. Hoje terminou, pode ser esse propósito no físico, mas o jejum vai além de você se abdicar de alimentos ou certos alimentos por períodos, longos períodos ou dias. O jejum muito mais é a renúncia, a prática, a obediência da palavra de Deus. Não é só você ficar sem comer e beber por um período. Se eu fico em jejum no que eu ingiro, mas não no que eu expresso ou falo, ou como eu trato as coisas de Deus e como me comporto em determinados lugares. Eu posso jejuar, ficar com o olho fundo de orar, de ficar madrugadas acordado orando, lendo a Bíblia, ficar com a barriga lá nas costas de tanto jejuar, mas no abrir da minha boca é malícia, é perversidade, no trato com as pessoas é com rispidez, com ignorância, com opressão, com mentira. Isso que acontece muitas das vezes no meio do povo de Deus, que temos até que oram muito, jejuam muito,
Tem uns que até vive dentro da igreja, sobe monte, desce monte, mas porém não é o jejum e a oração que agrada a Deus, é prática para si mesmo. Vocês não se lembram daquela parábola que Jesus falou acerca do publicano, do fariseu e publicano? Hoje o fariseu para muitos é como um falso profeta, ou como um religioso hipócrita. Mas fariseu na época ou na Bíblia é a pessoa que era tida como religiosa, era alguém que tinha um cargo na igreja, era alguém que tinha vestes e não só vestes, mas hábitos totalmente voltados ao judaísmo. Eles eram praticantes ferrenhos. Então era tido como fariseus, cumpridores da lei, à risca. Mas só que quando esse fariseu e o publicano, que publicano na época era aqueles que cobravam impostos para Roma, e eles eram tidos como os piores homens que tinha em Israel, porque eles eram israelitas, mas que cobravam impostos para Roma, e ainda assim muitos deles eram fraudulentos. Então, para os judeus, eles eram pior do que dos maiores pecadores na época. Não eram dignos nem de estarem ali entre o povo de Deus. Está no templo. E esses dois entraram lá, o fariseu e o publicano, no templo para orar. E o fariseu, como é que ele orava? A Bíblia diz que ele, ao orar, ele dizia: graças a Deus que eu não sou como esses homens aí, adúltero, ladrão, e isso e aquilo. Eu não, eu devolvo o meu dízimo, eu oro todos os dias, jejum 2 vezes por semana. Aí ele apontou, na oração dele, apontou para o publicano e falou: e nem como esse publicano. Então o publicano, para ele, nem digno de ser chamado homem não era, porque quando ele falou: eu não sou como esses demais homens, o publicano não deveria estar no meio. Para você ver como que ele desprezava tanto o publicano, que ele nem chamou ele de homem, falou: nem como esse publicano. Mas a Bíblia diz que esse, mesmo sendo um fariseu, que era o mais conhecedor da lei e que vestia de fato a camisa do judaísmo, a Bíblia diz que esse orava de si para si mesmo. A oração não chegou até Deus. Mas o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, para o alto, para o altar. Ele orava assim: se propício a mim que sou pecador. Não sou digno, né? Ele pede a Deus para que seja propício, né? Se possível, seja por mim. Ele pede ali, tipo, se possível, ou tendo compaixão, tendo misericórdia. Ele pede para Deus olhar para ele, ter misericórdia dele, porque ele era e reconhecia de fato que era um pecador, né? Ser propício, tem misericórdia de mim, tem compaixão, porque eu sou mesmo pecador. Ele reconheceu isso. Ele não fez como esse fariseu, né? Que na sua oração ele mostrou as suas características de, entre aspas, ser ali um homem exemplar, um homem de Deus. E pode ser que as práticas dele ali eram louváveis, mas nessa oração, todo o jejum que ele fazia 2 vezes na semana, todas as orações que ele fazia diariamente, os dízimos que ele dava, as ofertas que ele dava, o tempo que ele ia lá no templo, foi tudo jogado na lata do lixo. Quando em vez dele dizer: graças a Deus eu te dou,
porque sendo eu pecador, oro, jejum, devolvo o meu dízimo, isso e aquilo. Tem misericórdia desses aí, Senhor, que não faz o mesmo, principalmente desse publicano aí, Pai. Se ele está aqui, redime ele, alcança ele. Esse homem sairia dali com labaredas sobre a sua cabeça. Mas a Bíblia, Jesus disse assim: quem foi justificado? O fariseu que orou para si mesmo, ou o publicano que reconheceu ser pecador e reconheceu não nem ser digno de estar ali? A Bíblia fala que o publicano saiu dali justificado. Então, que viemos carregar esse sentimento. Não é porque nos afligimos a alma, não é porque nós buscamos a Deus nesses 21 dias de oração e jejum, que tem que acontecer conforme a gente quer e deseja, não. Não é que agora Deus é obrigado a repreender as castas de demônios que só saem por meio de oração e jejum. Não é que agora Deus vem se sentir obrigado em abrir portas, porque eu orei, eu jejuei, então cadê o meu direito, cadê a justiça? Afligi a minha alma, busquei orando, jejuando 21 dias e o Senhor não fez caso. Não, nós não podemos pensar assim ou ter esse sentimento, porque isso é maligno. Aí é que emperra e amarra ainda a vida da pessoa. Nós temos que ter no coração que o afligir a alma, ficar em jejum, o jejuar, ele não é apenas afligir o corpo, o físico, mas sim ele se perdura e se estende de corpo e alma e espírito. O nosso jejum não é só visto em ficar sem comer e beber por períodos, mas o nosso jejum é visto quando eu exerço amor ao próximo ou não, é quando eu exerço compaixão ou não, é quando eu posso repartir o meu pão e não reparto ou reparto. É aí que Deus vê o meu jejum, é aí que Deus vê o meu sacrifício, é aí que Deus vê a minha oferta, é aí que Deus vê a minha demanda. Não é quando eu estou um dia sem comer, 2 dias sem comer, é quando eu não estou ali sentado na TV, porque eu estou no propósito, estou no jejum. É quando você trata o seu semelhante, o teu próximo. É quando você dá uma resposta para alguém, é quando você trata de uma circunstância, é no seu dia a dia, é no seu trato com a família, é no seu trato no trabalho, é como você conduz os seus negócios, é como você leva a tua vida. É aí onde Deus aprova ou reprova as suas madrugadas de oração, os seus dias de jejum, os seus clamores a Ele. É onde Ele te trata como justo e faz justiça. Aí quando Ele te vê como obediente e te abençoa pela obediência, ou Ele reprova, ou Ele não abençoa. Olha aí para você ver, versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Está vendo aí? Jejuando assim, como hoje, não será, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Jejuando como? Para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Se nós jejuarmos assim hoje, como hoje, como eles jejuavam, a voz deles não será ouvida, e não foi. Você pensa que não tem crente aí que jejua para prejudicar o outro? Você pensa que não tem gente aí que pede oração para tomar o emprego do outro, o negócio do outro, para destruir o casamento do fulano, do Beltrano? Ixi, não tem. E como tem?
Tem gente que ora e muito, jejua muito, mas vai ver o motivo: é rixa, é contenda, é mágoa, é ódio, é para ferir o outro com punho, como ele fala aqui, punho iníquo, punho pecador, pecaminoso. Nesse tempo de obra que eu tenho, não é muito não, um pouco mais de 12 anos, eu já passei em muitos lugares, já conheci muitas pessoas, e já passei por várias e várias situações, onde já atendi pessoas pedindo oração. Uma vez uma mulher chegou: pastor, ora para que Deus traga de volta fulano. Aí eu falei: mas ele é o que da senhora? Ele é seu marido, ele é seu esposo, seu namorado, noivo? A gente vai orar para Deus abençoar. Como é que está essa situação? Aí ela: ah não, pastor, ele é casado, mas ele disse que não quer mais a sua mulher. E olha para você ver. Então não era marido, nem namorado e noivo dela, era o que? Amante, né? E ela pediu oração para Deus trazer de volta. Trazer de volta, sendo que nunca foi dela. Eu falei: não, irmã, essa oração aí eu não posso fazer. Eu posso orar para Deus restaurar o casamento dele, agora orar para Deus destruir, para que ele una a senhora, aí eu não posso. Se ele chegasse a divorciar, é ele e Deus, mas essa oração aí nem eu nem a senhora pode fazer, porque se chama oração contrária, é por causa de rixa, por causa de contenda. Isso aí não é o certo. Como também já ouvi pessoas pedindo oração para Deus tirar o emprego de alguém que, no caso específico, um rapaz pediu oração para Deus tirar, acho que era um encarregado, ou sei lá o que era lá, que perseguia ele no trabalho. Falou assim: pastor, olha, tem um rapaz lá, assim assado, que ele fica me perseguindo lá no trabalho, e não sei o que. Ora para Deus tirar ele de lá, arrancar ele dali. Aí eu falei: não, está errado. Você não pode orar assim, para Deus tirar o emprego de alguém. Por mais que ele te persegue, ele tem que se sustentar, ou ter uma família. E aí tem que entender que o nosso inimigo não é carne e sangue, mas por trás de alguém que te persegue, que é contra você, te inveja ou trama contra você, ou quer te fazer o mal, pode estar um demônio que é o nosso inimigo. E a Bíblia nos ensina a orar pelos que me perseguem. Orar não para eu matar eles, né? Mas eu não estou fazendo certo, então. Não, para tirar, nós temos que orar abençoando. Eu falei: eu posso orar por ele, mas para Deus abençoá-lo numa outra função, abençoá-lo num outro cargo, melhor ainda, abençoar para Deus, se for uma filial ali, Deus mandar ele para um lugar que não prejudica, que não atrapalha, mas que ele seja mais abençoado lá, para que Deus te abençoe aqui. É assim que nós devemos nos comportar. Mas como aquele povo fazia? Se eles tinham rixa com alguém, contenda com alguém, eu vou jejuar até Deus queimar fulano. Deus queima fulano até torrar. Não é que eles faziam assim o jejum? Eu vou orar agora e Deus vai descer fogo, vai queimar ele, porque ele me chateou, porque ele me oprimiu, porque ele fez isso. E eles faziam mesmo jejum e oração, se afligiam mesmo por contendas e rixa, para ferir uns aos outros. Será que Deus ouviria tal jejum, propósito como esse? Jamais, nunca. Olha o tipo de jejum daquele povo, e eles ainda questionavam: nós jejuamos
e oramos, e o Senhor não matou fulano, o Senhor não derrubou ciclano, o Senhor não queimou esse, aquele, está lá, ó, feliz da vida, e eu orando e jejuando para o Senhor dar um AVC nele, dar um derrame, é a mesma coisa, né? Dar um ataque cardíaco, né? E às vezes a gente até fica assim, mas será que é possível uma coisa dessa? Isso não é pessoa lá de fora, não. Pessoa que não tem compromisso com Deus, mas pessoas crentes têm as mesmas atitudes, mas eles pensam que não é errado, porque eles estão buscando em Deus, porque eles estão orando a Deus. Então eles pensam que não é errado, e é muito errado. No versículo 5 ele fala, ó, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como jugo, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Eles achavam que o jejum era esse, né? Era afligir a alma, inclinar a cabeça como um jugo, era se vestir de trapo, jogar cinza na cabeça e ficar se afligindo e dizer, nós estamos em jejum, nós estamos aqui afligindo a nossa alma para o Senhor fazer justiça contra fulano, ferir Beltrano. E o Senhor falou, você chamar isso de jejum? Isso é aceitável, é o dia aceitável do Senhor, porque vocês jogaram cinza na cabeça, vestiram trapo, ficaram se afligindo? Isso aí não. Aí Deus ele fala o jejum que agrada a Ele. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da iniquidade? Perdão, eu falei de uma iniquidade, né? Mas é impiedade. Desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Deus faz a pergunta para eles, não é esse? Porventura, o jejum que escolhi? O que é soltar ligadura da impiedade? É deixar de ser mal, é deixar de ser impiedoso, é deixar de ser ruim, maldoso. O que tem de crente que ora, jejuma, fica com os olhos fundos de madrugada de orar, a canela seca, ou a canela seca ou a canela dura, tanto de subir um monte, né, que pode até que endurece a canela, né? Engrossa, de descer e subir um monte, os olhos fundos, tanto ficar acordado de madrugada orando, lendo a Bíblia, perder 10, 15, 20 quilos, tanto jejuar, afligindo, mas é mau, é impiedoso, não tem misericórdia, compaixão, tem ódio no coração, não tem misericórdia de ninguém, não tem dó de ninguém, a dor do outro não lhe comove, o sofrimento do outro não se importa, porque é maldoso. O que tem de pastor, obreiro, irmão da igreja, crentes, que é assim. E às vezes você vê mais gente ruim na igreja do que fora. Você vê mais gente que ora e jejuma o dia inteiro, noite inteira, semana inteira, que tem mais ódio e maldade do que muita gente que não sabe nem o que é jejum, não sabe nem o que é igreja. Então não se engane com aqueles que jogam cinza na cabeça, veste pano de saco. Não se engane com aqueles que se afligem a alma, jejuando e orando, que arrota a santidade, que prega espiritualidade, porque talvez esses não estão jejuando como agrada a Deus, porque o jejum não é aparência ou físico, mas é você abandonar todo tipo de maldade, de impiedade que
está ligada a você, a sua prática de vida. É você deixar livre o oprimido. O que tem de crente que tem prazer em oprimir, e aí se vê um oprimido, tem mais prazer de oprimir ainda. Deus não está falando para a gente que não tem compromisso com Deus, está falando para os que têm compromisso. Deus está falando, vocês jejuam, vocês se afligem, mas vocês são cheios de maldade. A pessoa já está oprimida e vocês não têm coragem de tirar a opressão dela. Vocês a condenam e julgam mais ainda. Vocês querem ver um exemplo disso? Foi Jó. Os amigos de Jó chegaram lá com toda a boa intenção, ficaram com ele 7 dias ali, mas quando acabou os 7 dias começaram: Jó, você fez isso, Jó, você fez aquilo, Jó, Deus está te pesando, Jó, Deus está te castigando. Em vez de desoprimir o homem, em vez de tirar as ligaduras de opressão que havia sobre ele ali, com uma palavra, com uma oração, com um clamor, e não, eles estavam oprimindo mais ainda o homem que estava oprimido. Aí ele diz no versículo 7, ele fala assim, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? É isso que Deus quer de nós, é que nós venhamos repartir o nosso pão com o faminto, né? Recolhas em casa os pobres desabrigados. Não significa que você tem que trazer pessoas para morar na tua casa, mas dá um suporte, um norte, um amparo, se é possível, né? Se eu não tenho condição, eu posso dar uma direção para essa pessoa, eu posso dar alguma forma assim para ajudá-la. Eu não posso negligenciar se eu posso falar com alguém para ajudar, estender a mão, abrigar. Ele diz, né? E se vires o nu, cubras. Você pode ver, né, que a Bíblia fala que Noé se embriagou com o vinho que ele colheu da videira. E o filho, quando viu o nu, o que o filho fez? Foi chamar os irmãos para ver a nudez do pai. Em vez dele fazer o quê? Cobri-la. Cobrir o pai. Ele foi chamar os irmãos: vamos lá ver o pai está nu lá, embriagado. E os irmãos, quando chegaram, nem se ousaram abrir os olhos, mas pegaram um lençol, foram de costas caminhando com os olhos fechados em direção ao pai que estava caído, bêbado, e o cobriu. Esse cobrir aí pode ser tanto literalmente como figurativo. Esse cobrir é alguém que te confessa algo, em vez de você, vamos dizer assim, ajudá-la a reverter aquela situação, abandonar de vez aquela vergonha, aquela nudez. A pessoa pega aquela nudez daquela pessoa e sai espalhando, em vez de acolher aquela pessoa, abrigar aquela pessoa e falar assim: não, Deus vai te dar força para você abandonar isso, deixar isso que te trouxe nudez, vergonha, porque pode ser tanto literal como também figurativo, né? É isso que agrada a Deus. Hoje é poucas pessoas que você pode ter uma nudez com ela, no sentido de você poder desabafar, abrir o coração, falar um erro seu, um defeito, um pecado, para que você seja curado ao confessar. Tem muitos que vão esparrando: fulano disse que teve isso com fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nós temos que fazer é cobrir, não é
ser cúmplice do erro dos outros, não é passar a mão na cabeça, mas é não esparramar mais ainda a nudez, é não propagar a nudez, que aí gera fofoca, e aí por aí vai, né? No 8 ele fala: então romperá a tua luz. Olha como que é forte isso, hein? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará. Olha como é forte isso aqui, hein? Se você quer que a tua luz brilhe como alva e quer ter cura, então você tem que praticar tudo isso aqui que foi falado aqui agora. A tua cura brotará sem nenhum empecilho, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Está vendo como que é forte isso? Aí o seu jejum, os seus dias sem comer e beber, suas noites de oração, a sua vida na congregação, na igreja, nunca será improdutivo. Pelo contrário, a tua luz vai brilhar como a alva. Deus fará brotar a sua cura, e não vai ter nada que vai deter a tua cura, a tua luz brilhar. Se nós abandonarmos, ele fala aí, não é? Ele diz aqui, ó, se abandonarmos, no finalzinho do 9 ele fala: o dedo que ameaça, o falar injurioso. O que é falar injurioso? É mentir, é levantar falso testemunha. Injurioso é isso, né? Se eu não me engano, se estiver enganado, você me corrige aí. Aí você pode gritar, você vai pedir, você pode clamar, que Deus vai te responder. Que maravilha, hein, gente? No 10 ele fala: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O meio-dia é o dia que é o horário que mais está quente, né? É onde a luz está mais intensa, porque é onde o sol está no meio da terra, né? Praticamente. E a Bíblia fala que a nossa luz nascerá nas trevas, e se houver alguma escuridão na nossa vida, essa escuridão será como a luz do meio-dia. Que forte isso, hein, gente? Que linda essa palavra, né? Se a gente fizer o quê? Abrir a alma ao que está aflito, e fartares, abrir a alma ao que está faminto, né? E fartares a alma aflita. Dá uma palavra ao aflito, em vez de condená-lo mais ainda naquilo que está afligindo a ele, mas dá um bom conselho, dá uma palavra, uma mensagem bíblica, um ensinamento, porque a alma se alimenta não do que é físico, pão e carne, a alma se alimenta do que se ouve, e ouvir a palavra de Deus dá fé, dá ânimo, alimenta a alma. Então quando você vê alguém que está com a alma aflita, não feche sua alma para com ele, não retenha, mas farta essa alma, fala de Deus, traz o ensinamento. Não vire as costas, deixa a pessoa ir aflita, não. Aquela alma aflita pesada. Ainda que você é que está com a alma aflita, faminta, por uma palavra amiga, por um bom conselho, uma mensagem, porque fazendo assim, Deus vai fazer essa escuridão que talvez esteja na tua alma, como o dia ao meio-dia. Amém, gente? Está vendo que o jejum não é só apenas ficar sem comer e beber, mas é a continuidade do dia. Por isso que Jesus fala assim: olha, quando jejuares, não faça como os hipócritas, que desfiguram o rosto
bagunça o cabelo para mostrar aos outros que jejua e demonstra estar com a alma aflita de jejuar. Mas quando jejuares, lava o teu rosto, penteia o seu cabelo, unja a cabeça, para que a fim de jejuares em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aí ele está falando, o seu jejum será decorrente ao seu dia a dia, não no que você demonstre estar jejuando, mas como você vai conduzir aquele dia que você está em jejum. Se aparecer para você o faminto e você negar o pão, seu jejum já foi anulado. Se tiver uma alma aflita e você não dá uma palavra de Deus para ele, você já deixou de estar jejuando. Se você jejuar e desejar mal a alguém, ódio a alguém, rixa com alguém, contenda com alguém, você já desfez o seu jejum. Seu dia ali acabou, não adianta. Se você ficou só sem comer e sem beber. No 11 ele fala: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Diga glória a Deus. Então o jejum começa em se abdicar de alimentos ou líquidos e se estende na práticas e cuidados do dia a dia para com o próximo, para com as coisas de Deus. Não só ficar sem comer e beber que é visto, mas a sua continuidade do seu dia e das suas práticas e do seu convívio e do seu tratado com as pessoas. Tudo isso é visto e tudo isso é louvável ou reprovável, dependendo de como você conduzirá, não só o ficar sem comer e beber, mas como você conduz o seu jejum. Então, hoje nós acabamos os nossos dias de oração e jejum nesse propósito, mas as práticas do jejum, como nós lemos aqui, devem ser seguidas no nosso cotidiano, para que esses 21 dias de oração e jejum que nós fizemos, não foi só apenas para fingir a nossa alma, ou ficar períodos sem comer e beber, ou ficar sem ali um atrativo, sem algo que nos distrai, ou um entretenimento, mas que seja para nos fazer pessoas melhores, para que venha nos fazer crescer espiritualmente e nos fazer entrar mais em comunhão com o Senhor, e não só ficar sem comer e beber, mas em praticar tudo aquilo que é aprovável a Deus, decorrente ao nosso propósito de oração e também jejum. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus.